André, bom dia mais uma vez. O senhor optou, né, quando lançou sua candidatura, depois retira e opta pela sua filha, Yandra, né, optou por ela. A primeira pergunta é por que, né, foi a escolha dela, especificamente, para lhe substituir. Né? E a segunda pergunta, que vem vinculada a essa, após a eleição dela, né, e aí muita gente fala, né, e aí uma crítica que muita gente faz, é da sua influência sobre o mandato que vai vir dela. Então, qual será essa influência que André Moura terá no mandato de Yandra? Se terá alguma influência, né? E qual será quanto de Yandra terá no mandato e quanto de André terá nesse mandato que vai se iniciar? Bom, primeiro, a escolha, o porquê da escolha da opção por Yandra, né? Yandra, eu tenho 2 filhos, né? Yandra e Iago, né? E Yandra, ela sempre gostou muito da política. Yandra é uma figura que nunca apareceu nos holofotes, porque ela sempre fez um trabalho nos bastidores. Desde a minha eleição de 2010, enquanto candidato a deputado federal, minha primeira eleição de deputado federal, Yandra, ela fez um trabalho, coordenou um grupo de jovens da minha eleição de 2010 para deputado federal, depois ajudou na eleição da mãe em 2012, em 2014 ela participou mais efetivamente da minha eleição, em 2018 para o Senado da mesma forma. Quando eu perdi a eleição para o Senado e terminou meu mandato de deputado federal, que eu me mudei, não é, para o Rio de Janeiro, só vinha praticamente nos finais de semana. Eu fui secretário de Estado durante esses 3 anos. Yandra foi que me representou em todo o estado de Sergipe, em ordem de serviço, inaugurações de obras, porque vocês sabem que o meu mandato terminou em 2018, mas esses 4 anos, não é, os recursos do meu mandato ainda continuaram chegando, e não foram poucos, foram muitas ordens de serviço, muitas inaugurações, muitas visitas a obras em andamento. E como eu estava no Rio de Janeiro, quem fazia tudo isso era Yandra, né? Ela ia para as ordens de serviço, ela discursava em meu nome, ela visitava obras, ela inaugurava obras, não só as obras ainda do recurso do meu mandato enquanto deputado federal, mas algumas outras obras que, mesmo fora do mandato em Brasília, pelas amizades que eu construí em Brasília, eu consegui, mesmo não tendo mandato, liberar durante os anos 2019, 2020 e 2021. E não foram poucas. Nesses 3 anos, 2019, 2020 e 2021, nesses 3 anos, eu cheguei a liberar, ainda fora do mandato, pelas amizades que eu deixei em Brasília, mais de 120 milhões nos 3 anos de obras para municípios aqui no estado de Sergipe. E, logicamente, que eu fazia esse trabalho em Brasília, porque eu já estava fazendo esse trabalho também para o governo do Rio de Janeiro, como secretário de Estado, como empregado que eu estava do Rio de Janeiro, e aproveitava e levava os pleitos dos municípios sergipanos. E era Yandra que aqui em Sergipe coordenava esse trabalho de visitar os municípios, enfim, como eu acabei de falar. Bom, e por isso a escolha de Yandra, né, para ser a nossa candidata do nosso agrupamento a deputada federal. Quanto a minha influência no mandato de Yandra, veja, eu acho que a própria campanha eleitoral já mostrou, não é, a independência e a personalidade de Yandra. Logicamente que um agrupamento político, e não tem como dizer diferente, estou sendo muito sincero, fui eu que construí. É um agrupamento político que eu construí ao longo dos anos. É um agrupamento político que, mesmo André Moura sem mandato, né, pela atenção, pela amizade, eu não faço agrupamento na política. Eu faço agrupamento na prestação de serviço e na amizade. E tanto é que esse agrupamento se manteve comigo durante 4 anos, mesmo sem André Moura ter mandato. Mesmo André Moura sem ter emenda parlamentar para oferecer, se manteve conosco. Um agrupamento aí que chegamos à eleição de deputada federal de Yandra, com apoio de 22 prefeitos do estado de Sergipe, pela amizade, pela gratidão, pelo reconhecimento, não é, daquilo que a gente fez, não é, pelos municípios, não é, aos quais esses prefeitos administram. Enfim, mas Yandra construiu a sua própria história nessa eleição.
Yandra construiu o próprio discurso dela, né? Yandra foi quem definiu, e as pessoas podem até achar, não, mas Yandra não foi. Yandra definiu a linha do discurso dela, defendendo as mulheres, defendendo, não é, a geração de emprego para os jovens, a oportunidade do primeiro emprego para a juventude. Yandra foi quem construiu o discurso dela, quando ela disse que ela, Yandra de André, mas era Yandra da creche, Yandra das mães solo, Yandra da oportunidade das mulheres, de igualdade na relação do emprego, da juventude. Ela construiu esse discurso dela. Tanto é que Yandra foi uma surpresa. Todos diziam, não é, no meio político, olha, se fosse André, teria algo aí em torno de 100 mil votos. A gente discutia muito isso, eu e Júnior, né? A André teria algo em torno de 100 mil votos. E André vai ter uma perda aí de 20%, 30%, deve ir para uns 70 mil votos, né? E André teve essa votação pelo crescimento dela durante a campanha. A maneira como ela conversou com as pessoas, a maneira como ela se dirigia às pessoas. E isso eu comecei a notar durante a campanha. Yandra tomou o corpo por ela mesma, não é? Ela, quando chegava nos lugares, a gente notava, não é, a simpatia das pessoas por ela. Eu disse isso, concedendo a entrevista aí no Luiz Carlos Foca essa semana em Itabaiana, eu dizendo exatamente isso. No início da campanha, eu fui a São Miguel do Aleixo com Yandra, e eu cheguei na frente dela, porque ela estava numa carreata em Capela. E eu fui direto para o Aleixo. E quando eu cheguei no Aleixo, não é, já estavam lá para iniciar, né, o evento político, o ex-senador Eduardo Amorim, que era o candidato apoiado pelo prefeito Gilton, o deputado Geórgio Passos, que era o deputado estadual apoiado pelo prefeito Gilton, e Yandra não tinha chegado ainda, não é? E eu disse aos dois, ao prefeito e aos dois candidatos, Geórgio e Eduardo, comecem o evento aí, porque Yandra, quando chega, ela acompanha, não é? Porque ela está atrasada, está na carreata em Capela. E começou o evento. Mas, meu amigo, quando a Yandra chegou, né, praticamente a cidade, né, assim, todo mundo que estava lá correu para onde Yandra estava, e o evento teve que parar. Porque da onde o Yandra chegou, que parou o carro, que desceu até chegar no local, no palanque, meu amigo, foi mais de 1 hora para essa menina chegar lá, e o povo em cima dela. E assim aconteceu no dia seguinte em Areia Branca, e ali eu notei que Yandra tomou corpo por ela mesma. E foi por ela mesma. Tanto é que todas as projeções, se fosse por grupo político, por liderança política, Yandra era para ter 70 mil votos, 80 mil votos no máximo, que era essa projeção. E esse crescimento, né, foi o crescimento pela força do carisma dela durante a eleição, independente, né, de André Moura. Quanto ao mandato, veja, Yandra, né, ela já fez, né, algumas agendas em Brasília sozinha, sem André. Ela já foi despachar com o ministro da Secretaria de Governo da Segov sozinha, com o ministro do Turismo sozinha, já fez agenda com o ministro da Saúde sozinha, fez comigo semana passada. Na verdade, eu peguei uma carona com ela, né? Fez agenda com o ministro da Educação. Então, Yandra tem, diferente do que muita gente pode achar, personalidade própria. Agora, veja, alguém dizer que o fato de, nesse primeiro momento, pela minha experiência em Brasília, dizer que eu não vou, naquilo que estiver ao meu alcance, ajudar Yandra, não é? Dizer que o fato de eu ajudar Yandra, eu vou comandar o mandato dela, porque se for assim, meu irmão, né, eu não comando o mandato de Erivaldo Nogueira, mas ninguém mais do que André Moura ajudou Erivaldo Nogueira em Brasília. Eu ajudei Erivaldo Nogueira, não vou ajudar minha filha no começo do mandato dela. Eu ajudei 75 prefeitos, não vou ajudar minha filha no começo do mandato dela. Eu ajudei durante 3 anos e meio o governo do estado do Rio de Janeiro a captar recursos em Brasília, e se o governador do Rio de Janeiro vem me buscar em Sergipe, essa função lá em Brasília, é porque eu tenho aberturas e conhecimento e trânsito livre em Brasília. Eu ajudei o estado do Rio de Janeiro, não vou ajudar o mandato de Yandra. Agora, dizer que eu vou mandar, que o mandato de Yandra será comandado por mim, não, mesmo porque, e quem conhece, quem conviveu com Yandra mais de perto dessa eleição, sabe, né, da personalidade que Yandra tem, das posições que ela tem.
Então ela vai ter, né, altivez do mandato dela, ela vai ter independência do mandato dela. Agora, eu, né, vou estar à disposição para aquilo que ela entender que eu posso ajudar, né? Para aquilo que entender que eu posso ajudar. Afinal de contas, não é possível que durante tantos anos em Brasília, não é, exercendo os cargos que eu exerci, eu não possa contribuir, como eu já contribuí com todo mundo nesse estado, todos.